E assim nasce a filosofia. Pessoas que estão buscando não mais responder através de historinhas para criança hoje, mas estão tentando explicar através da razão as coisas do mundo. O mundo. Vão tentar entender o mundo. Bom, você imagina que nessa época não tinha Google, não tinha livros, não tinha escola, não tinha nenhum lugar para buscar respostas, a não ser através dos mitos, por isso que muita gente acreditava. E agora algumas pessoas estão trazendo uma nova forma de interpretar o mundo, através da razão. Os primeiros filósofos, eles vão ser conhecidos como pré-socráticos. Pré-socrático porque vieram antes de Sócrates, que vai ser uma personalidade mais importante ali na filosofia clássica, e também são conhecidos como filósofos da natureza, porque eles buscavam, olhando para a natureza, a resposta para as suas questões. E assim começa a filosofia. Tales de Mileto, esse é o primeiro filósofo, conhecido como o primeiro filósofo. Tales da cidade de Mileto. Ele tinha uma questão para ele que era mais importante. Apesar de ter feito, ter construído conceitos importantes, até para matemática, de onde talvez você tenha ouvido falar dele primeiramente, o Tales ele tinha um interesse maior, saber a origem das coisas. A origem das coisas vai ser, a origem do universo vai ser a primeira grande questão filosófica. Dessa questão filosófica vão nascer outros filósofos após Tales. Como assim a origem do universo? O universo era explicado pelos gregos através de mito que dizia que o universo veio do caos, do nada as coisas vão surgindo, e isso não era muito racional para o Tales. Eu não posso dizer que algo surgiu do nada, porque o nada só faz uma coisa, nada. Não pode produzir o universo. Deve existir uma causa, porque tudo é uma relação de causa e efeito. Se algo existe é porque tem uma causa. Então qual que é a causa do universo? Deve existir um elemento eterno que gerou o universo material finito, como nós conhecemos. Deve existir esse elemento primordial, esse elemento primeiro, que os gregos chamavam de arqué. Arqué, em grego, é o princípio. O princípio. Qual é esse elemento principal que gerou o universo, que mantém o universo unido? Então essa vai ser a grande questão ali para o Tales. O Tales ele vai dizer que a água, ele acreditava que era a água, ele falava, a água nos seus 3 estados está em tudo. Então a água que deve ser a arqué, o elemento que gerou o universo. Essa questão, ela tem 2 versões de respostas. Tem um textinho do Nietzsche, filósofo contemporâneo. Não se iluda, porque apareceu o nome do Nietzsche, mas na verdade está falando de um filósofo pré-socrático, Tales de Mileto. O textinho, então, diz assim, a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição, a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário determos-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Então percebam, primeira coisa, o que o Nietzsche está falando aqui? Filosofia começa com uma proposição, tudo é água. A origem de todas as coisas está na água. Vale a pena, ainda mais no mundo contemporâneo, levar a sério essa ideia? A ideia como uma proposição científica, não. Que realmente parece uma resposta para um problema incorreto. Mas existe uma outra coisa por trás dessa pergunta e da forma como ela está sendo respondida, que é muito interessante. Sim, devemos levá-la a sério por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. Então, por que é interessante essa questão que o Tales de Mileto está levantando? Qual a origem do universo e depois qual a sua resposta é a água? Primeiro, porque ele está falando sobre a origem das coisas. E aí começa o pensamento filosófico, tentar buscar a origem.
Segundo, ele está fazendo isso sem fabulação, sem mitos, né? Sem mentiras, sem historinhas ingênuas. Terceiro, ele está falando que tudo é um. Quando ele fala que tudo é água, ele está percebendo que as coisas na natureza estão relacionadas. Percebe, só a filosofia, só a ciência consegue fazer isso. Perceber a relação que existe entre os elementos da natureza. O senso comum não percebe relações. Ele acha que tudo é desconexo. Em uma prova, aparecem essas alternativas aqui. O impulso para transformar, mediante justificativos, elementos sensíveis e verdades racionais. Não é isso que o Tales está dizendo aqui, que o Nietzsche está falando do Tales. O desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas. Não, imagina, Tales não está fazendo metáforas. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Perfeito. Estou tentando, é o que os pré-socráticos faziam, tentar buscar a causa primeira das coisas de forma racional. Ok? Depois de Tales, outros filósofos surgirão, interessados nessa forma racional de interpretar o mundo, interessados nessa pergunta, qual que é o elemento que gerou o universo, tudo. Né? Interessados em responder isso, porque também acreditavam que respondendo essa questão, que seria maior, outras questões seriam mais fáceis de ser resolvidas. Ele vai influenciar outros filósofos, então, como Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso vai dizer que o elemento que gerou o universo, ele acreditava que era o fogo, mas isso não vai ser tão importante. Mais importante vai ser que, pensando nessa questão, ele vai levantar uma outra muito importante. Por que as coisas mudam no universo? As coisas estão mudando o tempo todo. Ele dizia, nunca podemos entrar duas vezes nas águas do mesmo rio. Porque quando você entra pela segunda vez no rio, já é outro rio. O rio se movimentou, o rio mudou. Assim como eu estou mudando o tempo todo, você não percebe minhas mudanças em segundos, mas você vai perceber conforme vão passando os anos que realmente as pessoas estão mudando, a natureza toda está mudando, a natureza toda está em devir. Esse é o termo mais apropriado. Mudança. Devir quer dizer mudança. Tudo está em mudança na natureza. Tudo muda o tempo todo. Nunca um ser é o mesmo. Parmênides é um cara que ficou indignado com a história do Heráclito. Ele falou, como assim as coisas estão mudando? Quer dizer que cada hora eu sou uma pessoa diferente? Então quem eu sou? Né? O ser é sempre o mesmo para Parmênides. Ele dizia, o ser é sempre o mesmo, o ser não muda. Não podemos dizer que um ser é uma coisa diferente a cada momento, senão não podemos nem conhecê-lo. Então, Parmênides está começando a pensar o ser, o que vai ser chamado depois na filosofia de ontologia. Ontologia é a ciência do ser, é o que pensa o ser, o significado de ser. Então, temos aqui um enfrentamento de ideias. Né? O Heráclito dizendo que tudo muda, Parmênides falando, não, as coisas não mudam. Questãozinha sobre Heráclito e Parmênides, no Enem de 2016. Primeiro vem dois fragmentos. Fragmento aqui do Heráclito diz assim, não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcança duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança dispersa e de novo reúne. Então a ideia central aqui, bem explícita do Heráclito, tudo está. Segundo trechinho do Parmênides diz assim, são muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável, sem fim, não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Bom, e aí vem a pergunta. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das... E aí a grande questão, do que eu estou falando? Em qual campo está essa discussão? Primeiro, é no campo da investigação do pensamento sistemático? Não estou formando nenhum pensamento sistemático. É a preocupação do período mitológico? De forma alguma não estou falando sobre mito. Vamos lá agora para a última alternativa. É sobre as verdades do mundo sensível? Não estou tentando buscar verdades sensíveis. Não, até porque o Parmênides ele não se
não se preocupava tanto com o mundo sensível. É sobre as habilidades da retórica sofística? Não estou falando sofistas. É só sobre discussões de base ontológica. Meu Deus, se você lembrar dessa palavra, perfeito, matou a questão. Ontologia é o que estuda o ser. Eu estou pensando ser. Heráclito dizendo o ser muda, Parmênides dizendo o ser não muda. Uma das pessoas que vai tentar resolver isso vai ser o Demócrito. Importante que você lembre dele também. O Demócrito, ele vai dizer assim, olha, o elemento que gerou o universo, ele nunca muda. Ele é eterno, imutável, sempre o mesmo. Só que ele se movimenta, ele fica para lá e para cá. Ele se junta com outros e dessa junção ele vai formar algum objeto. Esse objeto muda porque eles se dispersam, esses elementos se dispersam para fazer parte de outros elementos na natureza. Onde está esse elemento, Demócrito? Esse objeto está em tudo, como numa caneta. Basta cortar ao meio, pegar metade e cortar ao meio, e cortar essa outra metade ao meio, cortar e cortar e cortar, até chegar um momento que você não vai conseguir cortar mais. Você chegou no indivisível. Indivisível é o elemento que gerou o universo para o Demócrito. É o que vai explicar por que as coisas estão mudando. O indivisível seria o ser do Parmênides, ele nunca muda, é sempre o mesmo. Mas ele fica passeando para lá e para cá, faz parte de mim, depois vai fazer parte de uma árvore, depois vai fazer parte de um animal, e assim as coisas vão mudando. Em grego, indivisível é átomo. Átomo. Então, para o Demócrito, o átomo é o elemento que gerou a natureza. Então imagina que você chega em casa com fome, sua mãe não fez almoço, fala, vai comer um hot dog. Esse hot dog é aglomerado de átomos, que vai fazer parte de você. E imagina que o cara que preparou esse hot dog não lavou muito bem a mão, trouxe alguma coisa que te fez mal, então você vai direto ao banheiro para soltar no vaso aquele aglomerado de átomos, que vai fazer parte agora do esgoto, que vai ser comidos por bichinhos pequenininhos, que vão ser comidos por bichinhos maiores, que vão ser comidos por um porco. E agora, aqueles átomos que eram você, fazendo parte do porco, e esse porco talvez vire a salsicha do seu próximo hot dog. E olha que maravilhoso! O átomo voltou, o bom filho a casa torna. Essa é a aventura do universo para o Demócrito. É assim que ele enxergava o universo, onde tudo é feito por átomos, tudo mesmo, até pensamentos, ideias, as almas. Por isso que ele não acreditava na vida após a morte, ele acreditava que nossa alma é feita de átomos, então eu morri, minha alma vai fazer parte do pensamento de alguém, enfim, vai vagando. Os átomos movimentam-se livremente pelo universo, promovendo as mudanças que existem nele. Pessoal, questão do Enem 2017 sobre o Demócrito. O texto diz assim, a representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras. Anaxágoras é outro filósofo pré-socrático. Na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que, para o que foi formado, não é absolutamente o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne, de ouro, seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. Então aqui o texto do Hegel falando do filósofo Demócrito. E olha esse finalzinho interessante. A concentração de partículas do ouro forma o objeto como ele é. O que são essas partículas? Espero que você lembre. Então vamos ver as alternativas. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava apresentado pelo, letra A, princípio constitutivo das coisas, o princípio do universo, como chamamos também, era representado, letra A, pelo número que fundamenta a criação dos deuses? Não! Tinha um filósofo pré-socrático que falava que eram os números. Era o Pitágoras. Letra B. O devir, que simboliza o constante movimento dos objetos? Não. Quem que é esse? Heráclito. Letra C. Água, que expressa a causa material da origem do universo?
Não! Quem é esse? É o Tales. Letra D. Imobilidade que sustenta a existência do ser atemporal. Não! Quem que fala de um ser atemporal? Parmênides. E olha a última alternativa. Átomo, que explica o surgimento dos entes. Entes quer dizer os seres. Sim, é o átomo que explica o surgimento dos seres, a forma como eles se apresentam para nós. Aí você pergunta: Professor, e aí? Quem tá certo nessa história? esse é o lance da filosofia. Não tem o certo na história. Eles não descobriram a resposta para essa pergunta, que é uma pergunta muito difícil. A origem do universo, muito complicado. Mas isso não importa. E às vezes na filosofia não importa chegar em algum lugar. O importante foi o percurso. Você percebe que durante o percurso as pessoas estão começando a usar isso aqui? Estão começando a interpretar a natureza de forma racional? Estão começando a desenvolver questões, levantar questões importantes, tentar pensar de forma crítica. Isso é importante para a filosofia. É desenvolver a capacidade crítica de enxergar as coisas. É assim que nasce a filosofia.